Comecei a ter ataques de pânico. Eu não me sentia confortável, não queria ir para Hollywood. Eu não queria ser essa pessoa. Eu não queria ser uma estrela. Com certeza... Próxima convidada vocês conhecem. Uma das melhores e mais únicas artistas a já aparecer na tela. Recebam Goldie Hawn. Comecei a meditar. Foi uma experiência extraordinária para mim sair da minha cabeça e entrar no meu coração. Nossa! E eu simplesmente podia sentir meu coração batendo. Eu meio que me encontrei novamente. A felicidade. A felicidade não é algo de fora. Felicidade é aquilo que você constrói por dentro. Nossa! A única coisa que escrevi no meu diário foi: algum dia encontrarei um homem que amará meus filhos como eu os amo. Fiquei pensando, me perguntava se era possível. Quais são as maiores lições que seus filhos lhe ensinaram? Eu me lembro da maneira como eles me faziam sentir, me ajudaram a enxergar. Deus, eu queria ter estado lá mais vezes. Eles são as partes mais importantes da minha vida. Você sempre sentiu que tinha uma boa dose de amor próprio? É uma pergunta interessante. Ninguém nunca me perguntou isso antes. Sempre teve amor próprio? Bem-vindos de volta à School of Greatness. Empolgado com nossa convidada, a inspiradora e icônica Goldie Hawn. Obrigada, estou feliz de estar aqui. Obrigado por vir. Amo esse podcast. Muito obrigado. Todos podemos ser grandes se focarmos nisso e acreditarmos 100% em nós mesmos. Adoro o que você está compartilhando. Muito obrigado. Falei com minha noiva que você viria e ela disse, cara, ela é um verdadeiro ícone. Ela é tão inspiradora e fez tanta coisa. Mas o que eu acho realmente inspirador e impressionante é como você conseguiu ser bem-sucedida em sua carreira, especialmente em Hollywood, uma indústria difícil, enquanto também prospera em um relacionamento íntimo de longo prazo. E nós estávamos falando antes, fora das câmeras, que seus filhos não querem sair com você, mas querem passar tempo com você e estar perto de você. E eu estava dizendo que isso é uma verdadeira medida de sucesso quando você pode viver seus sonhos e seus filhos ainda querem estar com você normalmente quando adultos. Sim, este é o maior presente do mundo. Moramos muito perto uns dos outros e podemos caminhar até as casas uns dos outros, na maioria das vezes. Oliver mora um pouco mais distante e Boston um pouco mais acima de mim. Apesar disso, tem sido incrível ter esse presente. Eu pensei, meu Deus, quando as crianças eram mais novas, mesmo em um barco ou algo assim, elas só queriam que estivéssemos nele. Não convidem mais ninguém. Apenas ficamos nele porque nos divertíamos mais. Quero dizer, nos divertimos tanto juntos e rimos juntos. Sou muito abençoada. E agora meus netos convivem todos juntos. Então isso me faz feliz. Pelo menos posso falar do meu ponto de vista em relação à nossa família. Eu nem consigo imaginar minha vida sem isso. Esse é o principal. Alguém me perguntou uma vez, estou fazendo muitas coisas que poderiam criar um legado. Então, sabe como você chamaria o seu legado? E eu disse, meus filhos. Meus filhos são o legado. A melhor coisa que você pode colocar no mundo são filhos saudáveis, felizes e produtivos. Estamos indo bem. Com você podendo seguir sua carreira e seus sonhos e ser uma atriz no mais alto nível, como você cria filhos saudáveis enquanto também está ocupada e focada em sua carreira? Como você fez isso? Bem, é um instinto, sabe? Quero dizer, eu fiz o filme A Recruta Benjamin. Kate estava nos meus braços, estava alimentando ela, que tinha 9 meses na época. Então, a realidade aqui é que você faz o que pode. Acho que é como ter filhos. É como jogar beisebol. Você nunca tira o olho da bola. Ótimo, é verdade. Interessante, você nunca tira o olho do alvo. Esse é o problema. Mesmo trabalhando, eu me conectava com meus filhos. Eu descobria o que comeram, garantia saber disso, sabe? E tentaria chegar em casa antes da hora do banho deles. Eles sabem quando você não está presente e quando está, e você não pode mentir para eles. Então, eu apenas tento ser o melhor possível. E nós não somos perfeitos. Então essa é a intenção.
Ser o melhor pai e mãe possível é tudo o que podemos fazer. Você vai ao parque, brinca e faz isso juntos. Mas o amor é o que constrói cérebros mais felizes. Não poderia te dizer 100%. Você sempre sentiu que tinha um bom senso de amor próprio durante sua carreira ou em relacionamentos anteriores que não deram certo? Como mantém esse senso de amor próprio e transmite isso para seus filhos quando não está passando por uma boa situação? Essa é uma pergunta realmente muito interessante, porque nunca me perguntaram isso antes. Você sempre teve amor próprio? Eu tinha minhas inseguranças. Eu não achava que era muito bonita. Eu não tinha muito busto. Eu não era a garota para quem os garotos costumavam olhar ou reparar. Mas eu nunca perdi o amor próprio. Sério? Não, há situações da qual você tem que sair, e tive muitas, mas eu nunca pensei que não conseguisse. Eu sempre senti que podia fazer, e isso é acreditar em si mesmo. Fui deixada na 10ª Avenida quando tinha 18 anos, indo para Nova York para dançar na Feira Mundial. Então, eu tinha meu primeiro emprego e não tinha onde ficar porque as pessoas com quem eu deveria ficar foram embora durante o verão. Estou na 10ª Avenida pensando, o que faço agora? E é assim que eu sou, né? Vamos resolver o problema. Não vamos falar muito sobre o eu. Vamos apenas tentar encontrar um lugar para ficar esta noite. Para onde foi então? Fui até meu professor de dança e coreógrafo. Fiquei com ele por 3 dias até encontrar um apartamento. Então você foi para a segunda melhor solução. Qual a próxima melhor coisa a tentar? Sim, exatamente. Focada em soluções do jeito que meu cérebro funciona. Então, se algo dá errado, como um filme que eu estava dirigindo, era chamado Hope Cidade em Conflito. Era para Turner. Eu estava aproveitando muito. Eu amava isso. No entanto, uma noite eu tinha terminado essa cena incrível. E a cena que eu tinha que fazer estava toda editada. Tínhamos que fazer muita edição nela. E era uma cena muito longa. E foi feita o dia todo com crianças brigando e tudo mais acontecendo. E o que aconteceu foi que alguém veio no jantar e disse: "Meu Deus, perdemos o dia inteiro." Porque o filme naquela época era filme. E ele foi exposto. Quando isso foi exposto, pedi para todos saírem do meu trailer para que eu pudesse começar a pensar em uma solução em vez de ficar nervosa e com raiva. Quem fez isso e quem fez aquilo. Só precisamos criar soluções para a nossa vida. Não é pobre de mim, é como vou realmente agir. Então, isso foi o que aconteceu, e na verdade ficou melhor, ter cortado e depois trazido para fora e filmado tudo em um take. Interessante. Refazer melhorou. Achamos que as coisas são terríveis, mas se olharmos bem, não são tão ruins quanto parecem. Uau! Então, sempre sentiu que tinha amor próprio? Talvez em relacionamentos anteriores que não deram certo ou casamentos que não funcionaram? Você manteve esse senso de amor próprio? Interessante. Eu me senti frustrada em alguns desses relacionamentos. Meu primeiro relacionamento foi com alguém que também era dançarino, e isso foi incrível. E ele é grego, e eu amava os gregos. Aquela foi uma grande fase grega para mim. E ele é maravilhoso e talentoso, era um dançarino, assim como eu. O problema é que você não necessariamente perde o amor, mas a vida muda porque eu não podia entrar em uma sala, era um período de riso, e eu não podia entrar em uma sala sem que as pessoas olhassem para mim. Estou dizendo isso porque era tudo do tipo, bum. O que aconteceu com aquela pessoa foi como se explodisse. Você explodiu? Sim, eu explodi. E não é nada divertido ter um parceiro que não está explodindo também. E eu poderia dizer que ele estava indo incrivelmente bem e tal, mas é uma coisa louca. Não há equilíbrio nisso, e isso não foi nada agradável para ele. Você acha que é possível para alguém em um relacionamento quando ambos não são bem conhecidos? Onde um de repente pode ganhar muita notoriedade, fama, sucesso ou muito de algo e o outro não ter crescido nisso? Ainda é possível fazer isso funcionar, você acha? É muito difícil.
Bem, quero dizer, há graus de sucesso, certo? É muito difícil para as pessoas que são públicas, que você vê, que são famosas ou algo assim, porque não há mais segredo. Você não pode mais se segurar. Você não pode mais desejar não ser tão exposto. Você não pode. Então, tudo vai te corroendo um pouco de cada vez. Se você não tiver estabilidade emocional, isso pode te corroer. Não há dúvida sobre isso. Não somos feitos de aço, sabe? E não há muito apoio para essa pessoa. Como dizer que está tudo bem se ela não está se sentindo bem consigo mesma? Exatamente. Pode minar a autoestima, minar o senso de identidade, e isso não é bom. Quer dizer, todo mundo precisa encontrar um propósito. Todo mundo precisa encontrar seu centro. E às vezes você pode perder o equilíbrio quando está com um parceiro tão celebrado. E com isso vem o dinheiro também. E dinheiro é sempre muito difícil. Toda a ideia de dinheiro tem todo um poder fascinante. Só a ideia de dinheiro cria poder. Então, ter muito dinheiro e ganhar dinheiro parece muito bom. Antigamente eu lembro de pensar, bem, só vamos juntar tudo. E eu era tão jovem, quer dizer, eu tinha 23 anos ou algo assim. Compartilhar juntos. Sim, só joga na panela, sabe? Vamos fazer isso e tudo vai ficar legal. Mas quando você traz 95% e eles 5%, E você compra uma casa e eles não a possuem, ou possuem parte dela, mas não o suficiente. O que acontece é que isso realmente corrói um pouco do seu relacionamento. Bem, você pode começar se sentindo muito otimista, mas se você perceber, você sempre tem que lembrar o que é que você ama naquela pessoa. O que é que você não poderia viver sem aquela pessoa para nutrir sua escolha? Porque isso é a coisa mais importante. Então, se isso vai te consumir internamente e te incomodar profundamente, homem ou mulher? Mulheres, é claro. É mais fácil porque as garotas não deveriam trazer todo o dinheiro, não deveriam ser poderosas e não deveriam ser as tomadoras de decisão. Isso vem desde os tempos das cavernas, isso é muito primitivo. É muito primitivo. Homens às vezes não conseguem se controlar e nós entendemos isso. Então, quando uma mulher tem todo o dinheiro e todas as ideias e todo o poder e toma as decisões e assim por diante, há uma pequena parte da mulher que sente que adoraria ter um homem cuidando dela, não importa o quão rica ela seja. isso é poderoso. Que conselho você tem para as mulheres agora que querem ganhar seu próprio dinheiro, que querem ter uma carreira de sucesso, que querem compartilhar sua arte no mundo e serem celebradas por isso? Que conselho você tem para elas sobre encontrar um parceiro e o que elas devem procurar para ter um relacionamento saudável e de sucesso, assim como uma carreira? Sim, é muito subjetivo, porque você precisa encontrar um amigo. Alguém que possa ser seu amigo. Você precisa se conhecer para saber se está atraído por alguém ou quer se divertir. Isso pode acontecer sem dinheiro envolvido. É muito importante olhar para si mesmo, ver suas necessidades e estabelecer limites, porque se você não tiver limites, saiba que nunca vai funcionar. Não quero me sentir culpada quando eu chegar em casa e trazer um cheque que diga que sou mais do que ele nesse sentido. Ou você descobre quando está junto como pais e o marido não está indo tão bem, mas a esposa prospera. Eles trocam de empregos e são muito bons nisso. Sabe, é muito bom quando você tem isso. É raro, mas acontece. E então você tem tanto valor um para o outro de muitas maneiras, mas é muito subjetivo. Mas lembre-se, quando você se sentir atraído por alguém e ele acaba sendo maravilhoso, mas não necessariamente ganhando financeiramente perto do que você ganha, apenas observe isso. Certifique-se de não se envolver em algo que vai se ressentir depois. Você já viu alguém na indústria, suponho que na indústria de Hollywood,
onde mulheres que ganham mais dinheiro do que os homens com quem estão terem sucesso em relacionamentos a longo prazo? Você já viu isso? Bem, você sabe, eu não sou uma... O que seria? Eu conheço algumas pessoas na indústria, digamos assim, mas não sou alguém que conhece todo mundo. Certo. Ok. E vemos pessoas que se casam novamente, e aí elas se reconciliam e ficam juntas. Acho isso muito bonito porque, quando você se casa novamente, é isso que Liz e Richard fizeram. Então, quando Richard Burton e Liz se casaram pela segunda vez, sempre há algo ali. Há uma química ali, a qual eles não podem viver sem. As pessoas que eu conheço, na verdade, se dão muito bem com isso. Mas há artistas e há todo tipo de coisas que você ama naquela pessoa e você quer ficar lá. Então, isso é o que eu sugeriria. Meu problema é que eu tive homens na minha vida, mas nunca para casamento, e eu sabia disso. Na verdade, você estaria saindo ou namorando com eles, mas dizia, eles são maravilhosos. São maravilhosos, divertidos, sabe, ótimos. Mas eles não eram para ter família, não realmente eram. Sério? Não. Por quê? Eu tinha muito mais dinheiro e muito mais coisas para oferecer do que eles. Como você separa sua conexão emocional com esses relacionamentos, sabendo que eles não vão ficar com você a longo prazo, que você potencialmente não vai se comprometer a longo prazo? Como você lida com as emoções de saber, por exemplo, ei, isso é muito divertido, e estamos passando tempo juntos e nos conectando por alguns meses, mas também sabendo que esse não é o cara. Eu acho que o sexo é importante. Então, quando você está tendo uma boa relação sexual com alguém, isso não significa sempre que você os ama. Significa que você se diverte com eles. E isso pode ser uma atração, mas você não pode ser cegado por essa emoção e esse hormônio. Esse desafio une muitas pessoas. É muito fortalecedor porque há coisas extremas que acontecem após o orgasmo, onde você tem todos esses hormônios, sabe, oxitocina e todas essas coisas que fazem você se sentir muito próximo daquela pessoa. Acho que precisamos refletir, ter conversas privadas com nós mesmos e olhar a verdade do que isso é. E eu estava com alguém e simplesmente me diverti muito. Ele era realmente engraçado e ótimo, mas ele não vai ser o pai. Sério? Não, porque para mim, eu queria saber que encontraria alguém que amasse meus filhos. Nossa. E eu não ia aceitar, nada menos. Uau! Sim, isso é interessante. Você foi casada 2 vezes antes, correto? Nós estávamos conversando fora das câmeras sobre como você o conheceu no mesmo ano em que eu nasci. Alguns meses antes de eu nascer. Vocês se conheceram, você e Kurt, certo? É loucura só de olhar para você. 41 anos atrás. Um homem. Sou um homem. Você o conheceu há 41 anos. Você é um homem e você era um bebê, isso é engraçado. 1 mês depois de vocês se conhecerem ou começarem a namorar, eu nasci. Sim. E se você pudesse voltar no tempo, como conseguiu fazer isso funcionar? Onde vocês conseguiram, sabe, criar 2 famílias diferentes, se unir, juntar as famílias e estar felizes juntos por 41 anos nessa indústria? Olhamos um para o outro e pensamos, meu Deus, consegue acreditar? Você tem que querer que um relacionamento funcione para isso. É assim. Quero dizer, há todos os tipos de discussões que surgem e coisas com as quais você não concorda e tudo isso. E sabe, eu e o Kurt não concordamos em muitas coisas. Não estamos sempre alinhados politicamente, mas eu gosto dele. O que quer que ele pense, eu penso, bem, essa é a opinião dele. Então você tem que se individualizar, porque seu homem ou sua mulher nunca vai ser tudo, o sonho perfeito, e eles não vão ser iguais a você. Sabe, acho que se eu tivesse alguém concordando comigo o tempo todo, eu ficaria louca porque não há atrito. Não há. Mas quando você entra nesses dilemas e tem um relacionamento com o sexo e todas as coisas que acontecem quando você está em um set de filmagem, realmente vira como uma família.
E então você pode realmente criar esses relacionamentos que parecem muito profundos, que parecem se conectar. E é um aviso porque podem haver relacionamentos acontecendo lá dos quais você nem está ciente. E de repente você percebe, é tudo no que penso. E você tem alguém em casa, namorado ou marido ou o que for. Acho que os homens são mais vulneráveis de várias maneiras porque são mais visualmente ativos. Eles não querem necessariamente se casar com a pessoa, mas querem, desculpe a linguagem, ficar juntos com a pessoa. Então, é assim que funciona. E é frágil, sabe? Porque você não pode deixar de pensar, meu Deus, ele vai trabalhar com uma garota tão linda. Como ele vai resistir a isso? Como você lidou com isso quando ele poderia estar no set fazendo uma cena íntima ou algo assim, com pessoas bonitas ao redor? E como vocês dois lidaram com isso? Você também está fazendo cenas diferentes. Você simplesmente lida com isso. Você sabe, ela é bonita e tudo mais, e você percebe que os homens são um pouco diferentes das mulheres. Eles podem reagir de maneiras que as mulheres conseguem esconder ou não. Nós, mulheres, somos muito mais habilidosas, eu diria, em esconder quem nos deixou animadas. Mas, sabe, eu não sinto que tivemos muitos desafios, de verdade. Não quero dizer, certamente ele não teve comigo. E eu talvez tenha tido com ele algumas vezes. Eu só fiquei insegura ou algo assim. Pouco insegura ou ciumenta? Eu nunca fui ciumenta. Isso é uma palavra diferente. Mas sempre fiquei pensando, e ele era tão, sabe, sexy, incrível, e um ator brilhante. Mas no fim das contas, através de todas essas coisas, filhos e pais e nossos pais, e todas as diferentes coisas pelas quais você passa, as diferentes casas que você constrói, ou onde você está, ou o tempo que você passa com seus filhos, e então seus netos começam a chegar. E o que acontece é que, se você gosta dessa pessoa, se quer estar junto, se uma pessoa não quer estar junto porque sente que está envelhecendo e agora precisa estar com uma pessoa jovem para reforçar sua segurança sobre ser homem, e eu sei lá, isso acontece muito, especialmente com homens ricos. Então, isso acontece. Tem toda essa porcaria que pode acontecer, certo? Mas se duas pessoas não querem que isso aconteça e só uma quer, esqueça. Não vai funcionar se as duas pessoas não quiserem isso, porque amamos a família, porque é onde estamos juntos. Nós nos amamos, adoramos brincar juntos. Temos um ótimo sexo juntos. Você supera essas coisas e, no fim das contas, quando seus netos começam a chegar, você tem uma sensação completamente diferente, eu diria, de primavera, porque você meio que se apaixona novamente. Sério? Sim. Se você fez isso direito, vocês estão lá um para o outro. À medida que as pessoas envelhecem, há mais vulnerabilidade. Mas se estão juntos, então isso é apoiarem-se mutuamente. É algo muito amoroso e simplesmente incrível. Estas são as fases dos relacionamentos. E depende. Se você está com um parceiro abusivo, saia imediatamente. Não há dúvida de que o narcisismo está vivo e bem. E alguns narcisistas são bastante bem-sucedidos. A maioria deles é. E não possuem muita empatia. Nós olhamos para isso e pensamos, oh, meu Deus, isso é terrível. E eles são péssimos em relacionamentos. Terríveis. Se você mostrar a eles que você é o combustível, digamos que eu tenha alguém narcisista, o que eu não tenho. Mas o que acontece é que você se torna a pessoa da frente. Então, chamamos isso de combustível. Você coloca a coisa bonita na frente, coloca todas essas coisas na frente, e a próxima coisa que você sabe, se você diz algo errado ou faz algo errado, é um pesadelo. Então está tudo ótimo na frente, mas quando eles chegam em casa, eles podem realmente ser abusivos. Sendo assim, saia imediatamente. Quer dizer, não há cura para isso. Está tornando a pessoa que está sendo abusada neurótica, porque você realmente pode ficar neurótico. Consequentemente, você não tem amor próprio. Então, você se pergunta por que ainda está lá. Nossa.
Você não consegue sair. Ele se torna a pessoa mais legal do mundo, ou vice-versa. De repente você é envolvida de novo. Agora que ele te pegou, continua. É um ciclo pior. Conheço muitas mulheres que estão em relacionamentos assim. Nossa, E você não consegue sair. Quando você consegue sair, ele vai te seguir. Coisas vão acontecer por causa disso. Há nervosismo e sedução. E você acaba realmente não gostando de si mesma. Então, há uma maneira de, para o seu próprio bem nesses relacionamentos, você precisa realmente diferenciar-se como indivíduo, não como casal. Você está lidando com uma pessoa que precisa do que eles chamam de fornecimento. certo. Nesse caso, você tem que se olhar novamente. Um exame existencial de quem você é e se você quer se sentir orgulhosa de si mesmo. Em vez de se sentir como um objeto, saia, apoie seus amigos, tenha o apoio deles. Mas é algo difícil. Então, há duas pessoas que querem estar juntas e são gentis uma com a outra. Na maior parte do tempo, estamos trabalhando para construir justamente aquilo que pode nos fazer felizes. A felicidade não vem de coisas externas, carros, fazenda, dinheiro, objetos, seja o que for. A felicidade é o que você constrói por dentro, realmente identificando as coisas que te fazem feliz. Seja flores, seja caminhadas, seja desacelerar, seja contemplar montanhas, escalá-las, estar na natureza. Eu já vi muita natureza, mas também dar em retorno te deixa muito feliz. Seus filhos, eu sei que eles podem te enlouquecer, mas apenas pense como eles são maravilhosos. Então, é isso que acho que precisamos fazer. A felicidade começa de dentro. Isso é lindo. Quais são as maiores lições que seus filhos te ensinaram? As crianças ensinam muito. Nós não as ouvimos o suficiente. O que meus filhos me ensinaram? Talvez não algo que eles disseram, mas alguma experiência como mãe. Sim, bem, eles falarão sobre o que poderiam ter tido. Tipo, se eu estivesse trabalhando muito, mas estou tentando. Estou honestamente tentando pensar no que eles me ensinaram. É realmente mais sobre o que eles me deram de bom do que qualquer coisa. Quais pequenos presentes meus filhos me deram ao longo de todo esse tempo? Bem, e a última coisa que quero fazer aqui é falar qualquer coisa sobre eles pelas suas costas. Mas eles são pessoas maravilhosas, incríveis. E eu me lembro da maneira como eles me fizeram sentir e me ajudaram a ver as coisas. Meu Deus, eu gostaria tanto de ter estado lá muito mais vezes. Eu não fui àquele jogo ou ao jogo de hóquei que era muito importante, porque naquele dia eu viajei e estava longe, e talvez eu não devesse ter feito aquela viagem porque fiquei 3 semanas longe deles quando eles eram pequenos. E nós nos observamos e nós nos castigamos às vezes por isso. Mas aprendi, provavelmente por causa dos meus filhos, que eles são a parte mais importante da minha vida, e eu gostaria de sempre ter podido dar mais amor e carinho a eles. Sério? Mas você sabe quando fazem isso. Posso beijar seu anel, mamãe? Isso é uma lição de felicidade. Isso permite que você veja o que te faz feliz. Sabe, temos essa coisa muito interessante em nosso cérebro, que é chamada metacognição, o que significa que podemos ver a nós mesmos, podemos observar a nós mesmos. Então, se você pode observar a si mesmo, significa que você vai um pouco acima de si e assiste o que está fazendo. Veja o que está dizendo. Olhe e diga, uau, alguém disse isso. E assim, quando você tem esse sentimento de metacognição, você consegue ver onde está inserido, e isso te deixa tão grato quando você vê o que seus filhos estão compartilhando com você. É a melhor coisa do mundo. Nossa. Sim. Ainda não sou pai,
mas tenho sentido cada vez mais o desejo de ser. E estou curioso, que lições você daria para alguém que ainda não é pai e deseja ser? Como fazer isso direito? Não pense demais. Não pense demais, é muito natural. Você tem que se perguntar, quais são suas qualidades? Você ouve? Você é um bom ouvinte? Claramente você é, porque eu estou falando sem parar. E sua ansiedade em relação a isso, como? Isso vai levar muito tempo. Há todos os tipos de coisas que interrompem sua vida. Não há dúvida sobre isso. Crianças interrompem sua vida. Mas ainda assim você é capaz de ter uma ótima carreira e atuar. Sim. Criar. Sim. Mas especialmente para o seu primeiro filho. Meu terceiro foi algo do tipo, me dá mais 5, sabe? Mas o seu primeiro e o seu segundo, você sabe, o segundo é um pouco mais fácil. O terceiro, sabe, é um impacto. Eu nunca fiquei ansiosa. Eu queria tanto ter filhos. Eu nunca li um livro sobre maternidade. Eu nunca li um livro porque você precisa realmente ser capaz de gerenciar suas emoções e estresse e estar ciente e coisas assim. Foi natural para mim. Eu não me preocupava com isso. Foi simplesmente natural. E então você percebe que, depois de passar pela gravidez, que é sempre linda, na maioria das vezes, muito romântica, e tudo isso, o bebê nasce. Muito emocionante, todos vamos concordar. E a mesma coisa que aconteceu com o primeiro, digamos, e daí vem um segundo filho. Todos ficam animados com o bebê até ele chegar. Atenção no novo bebê. Sim, a birra e o que fazem e assim por diante, e você percebe que tem que prestar atenção neles e deixar que segurem o bebê. Certo. Mas ter isso como é? Não dá para descrever. Simplesmente não dá. Eu não conseguiria descrever para você. Novamente, é muito subjetivo como é ver seu bebê nascer. É simplesmente um milagre da vida. Nossa. E quando você vê isso e parece um pouco com você e um pouco daquilo, e meu Deus, é um milagre tão grande que eu nem lembro que andava grávida todas essas vezes, e toda vez que fiquei grávida foi uma bênção incrível. E eu pensava, meu Deus, eu sou o vaso que carrega esse ser humano. Nossa. É simplesmente louco. Você pensa bem o que vou fazer. Tem caos no começo, sim. O bebê chora, ela está no peito se amamentando e tal. E então o pai às vezes se sente impotente. O que faço? Sim, mas aí você está construindo amizades para o resto da sua vida. Uau! Como você aprendeu a confiar no amor novamente, depois de alguns casamentos que não deram certo? Agora você tem filhos, como confia em amar novamente? Como confia em alguém para coparentar com você, alguém novo na sua vida? Como você faz isso com essas crianças preciosas que tem? Como fez isso? Olha, foi bem difícil, mas não por muito tempo. Você me conhece? Eu sabia que precisava de um homem para me ajudar a criar as crianças de maneira equilibrada. Ter um influenciador masculino, adorava que ele as amava, mas nunca duvidei. Não consigo explicar. Não vivia em ansiedade dessa forma. A única coisa que escrevi no meu diário corretamente foi: eu me pergunto se algum dia encontrarei um homem que ame meus filhos da forma que eu amo. E naquela noite eu estava chorosa. Não sei se já estava no meu segundo copo de vinho ou não, mas eu ficava pensando, sabe, será que é possível? E claramente era possível, certo? 41 anos depois. É incrível. Posso dizer que é muito bom. Uau! Como você sabia disso? Quer dizer, eu sei que você anotou. Quanto tempo você levou para criar essa possibilidade para aquele momento? 2 ou 3 anos. Sim, porque algumas mulheres ou homens passam anos namorando pessoas com quem sentem que não é a certa. Então eles pensam que nunca vai acontecer para eles. Como você manteve a fé e confiança de que iria atrair a pessoa certa? Eu estava muito ocupada trabalhando.
Eu estava focada nas crianças e na minha família. Papai ainda estava vivo, minha mãe também e tudo o mais. E eu não me preocupava. Eu simplesmente não me preocupava. Na verdade, eu realmente gostava de ter mais uma mulher em casa cuidando das crianças. E não havia um homem na casa, sabe? Pelo menos um que não fosse louco. Um homem louco morando conosco? Não, não mesmo. Mas a verdade é que eu não tinha nenhuma ansiedade com relação a isso, nem um pouco, para ser honesta. Então não estava ansiosa por um relacionamento ou para encontrar alguém? Não. Senti que tinha capacidade de cuidar das crianças com a ajuda da minha mãe e do meu pai. Por isso não estava ansiosa. Mas me lembro de um amigo bem conhecido. Ele veio para casa porque é um grande amigo meu. E ele veio, e nós tínhamos acabado de sair para um evento juntos. E ele me deu carona, mas não foi embora. Ele entrou para ver se eu estava bem e viu Oliver dormindo. E ele estava na frente da TV, e ele o pegou e o levou para cima. Depois ele desceu e disse, vá lá para cima. E então, quando desci, ele disse, não posso acreditar que você está fazendo isso sozinha. Nossa! Isso significou muito para mim, mas não houve heroísmo nisso, foi apenas diversão, sabe? Se preocupar é a pior coisa que você pode fazer. Viva sua vida, aproveite as coisas de que você gosta e não espere muito, porque muitas vezes acabamos ficando muito viciados no nosso jeito de viver. Tipo, eu deixo a luz acesa quando faço certas coisas. Tenho minhas manias no banheiro. Estou inventando isso, mas quando você mora com alguém, parece que essa pessoa vai tirar todas essas manias e você terá que lidar com isso. E é verdade. Por exemplo, por 40 anos, todas as noites, Kurt dizia, eu dizia, querido, você pode apagar a luz. E ele dizia, pensei que você queria uma luz noturna. Eu dizia, não, eu gosto de dormir no escuro. 40 anos. Meu Deus, era tão engraçado. Ele queria uma luz noturna, mas é mais ou menos assim. Você vai saber quando encontrar alguém. E se você apertar demais a areia, ela vai escapar da sua mão. Então, segure de maneira leve e suave. Bom, quero dizer, o que me inspira é que você tem esse senso de meditação. Aprendeu estratégias, neurociência, é uma pesquisadora da mente, mas muitos te conhecem só como atriz bem-sucedida, certo? O que te fascinou em entender sobre a mente? Neurociência, meditação? Eu tinha um sério problema de ansiedade e eram ataques de pânico. Isso aconteceu quando eu estava dançando. Eu era feliz, eu era dançarina. Era isso o que eu fazia e eu amava. Estava em Los Angeles, estava empolgada e tinha acabado de voltar de uma apresentação em Vegas e fui para uma audição. E nessa audição consegui o trabalho. Pensei, meu Deus, eu estava tão empolgada. Liguei para minha mãe e pai e disse, meu Deus, vou estar em um programa de tênis à noite. O coreógrafo estava tão empolgado e disse que sempre me usaria. Eu estava tão feliz. Aí um agente apareceu e me convidou. Ele disse, você? Estou cobrindo o show no William Morris. Ele disse, você tem um agente? Eu disse, não. Ele disse, venha me ver na quarta depois que o show terminar, porque seria filmado. Estávamos ensaiando. Não prestei muita atenção, pois tinha acabado de chegar de Nova York. Acredite, tenho tantos problemas de ser assediada quanto qualquer um. Eu pensei, não, você não vai. Eu entendi. Eles me ligaram no meu apartamento em Hollywood e disseram, senhorita Holland, blá, blá, blá. Estamos esperando por você. Eu disse, meu Deus, isso é real? Sim. Então, entrei no meu carro, dirigi até William Morris e fiquei sentada enquanto falavam sobre mim e ao meu redor, eu estava assistindo ao lado. E eles disseram, bom, se você quer assinar com ela, pode.
Era um jovem agente júnior e eles me contrataram. Cerca de uma semana depois, fui ao Desilu Studios e consegui o trabalho. Eu disse ao meu novo agente que não poderia ter sido escolhida, que eu era muito jovem para eles. Ele respondeu: "Não, escreveram uma parte para você." Uau, parte diferente. Uma parte diferente. E assim foi o que aconteceu. Fiquei ansiosa porque pensei que voltaria para casa, abriria uma escola de dança, me casaria e seria feliz. E essas são as coisas que eu via acontecendo na minha vida. Bem, você não pode sempre planejar sua vida. Na verdade, você nunca pode enquanto estiver aberto às possibilidades. Então, meu ponto é que eu então fiquei ansiosa e comecei a ter ataques de pânico. Eu não me sentia confortável. Eu não queria ir para Hollywood. Eu não queria ser essa pessoa. Eu definitivamente não queria ser uma estrela. E quando eu tinha 11 anos, as pessoas me perguntavam se eu queria ser dançarina ou uma estrela ou estar na Broadway. E eu disse: "Não, eu só quero ser feliz." Eu tinha 11 anos e me lembro disso e pensei que eles pareciam surpresos. Mas a felicidade é algo que sempre mantive em primeiro lugar na minha mente. A felicidade principal que qualquer infelicidade que eu experimentava, eu ou aprendia com ela ou me afastava dela. E é isso que aconteceu. Eu não iria mais dançar. Eu não seria mais uma dançarina. Minha vida havia mudado, foi o que aconteceu, e então fui a um médico. Uma resposta longa à sua pergunta. E fui a um psicólogo e trabalhei com ele por 8 anos. Sério? Quantos anos tinha quando começou? 21. Certo. Eu fui até ele, levei 1 ano para começar a trabalhar nisso. Mas foi a experiência mais fascinante porque, mais uma vez, se você está observando a si mesmo, tentando melhorar, ficar mais esperto, mais saudável, o que for, sua mente pode se tornar um verdadeiro tesouro de possibilidades. É incrível. Então, por mais estranho que pareça, eu fiz do jeito freudiano naquela época, e isso tinha um certo brilho porque ele criou algo diferente. Quando você disse associação livre, tinha que se deitar na pequena espécie de cadeira reclinável, seja o que for, e pensar no que vier à sua mente, qualquer coisa. Pode ser mastigar chiclete, sabe? Uma vez eu tinha um Corvette antigo e que me foi dado para um desfile ou algo assim, e eu realmente parecia um pênis. Quero dizer, era comprido com uma coisa na frente e eu dirigia por aí. Uma das coisas que lembro de ter dito quando me deitei e fiz associação livre é que eu disse: "Me sinto como se estivesse dirigindo um pênis ao invés do meu carro." Então essa foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Mas você tem que ser honesto e dizer o que está vindo na sua cabeça, certo? Você tem que ser claro. Podem ser algumas coisas terríveis que nem eram tão terríveis, mas era a ideia que eu tinha, o que eu achava meio estranho. Então, quando você passa pelo exame da sua própria mente, sem censura, isso é realmente importante, poder crescer a partir dessas várias coisas. O que acontece é que você não pensa. Você pensa que está se sentindo bem. Você entra lá e começa a se associar livremente ou a falar. A próxima coisa que você sabe é que você está chorando porque algo aconteceu. Todos os tipos de véus caem dos seus olhos e da sua visão, e isso é o que é tão bonito. É como se uma janela se abrisse no seu cérebro e, de repente, aquele medo do que quer que seja não está mais lá. Esse era o meu interesse e continuei com isso. Eu estava apenas aprendendo. Naquele momento, chamava de universidade de mim. E por 8 anos, certo? Sim, sim. E então, em 1972, comecei a meditar. Sério? Uau. Antes da meditação ser popular. Bem, eram os Beatles naquela época, sabe? Era como Rishi Mash Yoga. E ele era o cara que fazia TM, meditação transcendental, e eu fui iniciada nisso. Muito simples. Você recebe um mantra e assim por diante. Não pode compartilhar seu mantra, certo? Não, você não deve compartilhar seu mantra. Mas não consigo nem explicar porque foi algo tão visceral. Mas foi a primeira vez que eu sentei e realmente foquei no silêncio, na respiração, no cheiro,
no aroma do incenso, no vento que vinha da janela e movia as cortinas. E eu sentei lá, e foi a experiência mais extraordinária para mim sair da minha cabeça e entrar no meu coração. Nossa! E eu só podia sentir meu coração batendo. Estava tão feliz, meio que me reencontrei, porque sou uma pessoa feliz por natureza. E todas as lutas e todas essas coisas simplesmente desbloquearam minha verdadeira alegria. E até hoje, toda vez que eu medito, meu coração fica tão cheio que cai uma ou duas lágrimas, porque é simplesmente um sentimento tão bonito. Sabe? O sentimento de nada, o sentimento de vazio. E ainda assim você está no meio do nada. E ainda assim é quando você está florescendo. Não posso explicar, mas foi lindo. Foi aí que comecei a meditar. E então comecei a aprender sobre o cérebro. Uau! Então você tem meditado por 50 anos agora. Você começou, quero dizer, nós temos os Oscars chegando em breve depois desta entrevista. Quando você ganhou o seu Oscar? Você já meditava naquela época? Foi em 1971. Então foi bem próximo dessa época, sim. Era um filme de Peter Sellers, e eu estava em Londres, e tinha sido indicada para um Oscar pelo meu primeiro filme, o que achei completamente louco. E então fui trabalhar e estava indo bem. O filme Caiu uma Moça na Minha Sopa. Com Peter e eu simplesmente esqueci que eles estavam na televisão naquela noite. Então recebi uma ligação dizendo: Gold, mandou bem. Você conseguiu. E eu disse: consegui o quê? Eles disseram: você ganhou o Oscar. Você venceu como melhor atriz coadjuvante. E eu fiquei: oh, meu Deus. Eu não sabia que estava passando na televisão na noite anterior. Nossa! E foi como uma daquelas histórias. Pensei comigo: nossa, eu não acredito. Eu liguei logo para minha mãe e meu pai, e foi tão incrível. Mas eu não estava pensando neles. Eu não estava olhando para isso. E, aliás, naquela época, eles não davam muito importância para o Oscar. Não era grande. Não era grande. E era muito, muito local. Sim, era na televisão no Reino Unido. Não foi global. Não era algo global. Eles não vendiam diamantes. E as pessoas lá estavam dizendo: venha para o nosso quarto, nós te damos um diamante. Era bem diferente. Mas foi o Fred Astaire que anunciou meu nome, e ele era meu ídolo, meu verdadeiro ídolo. Nossa! Não consegui ver. Ah, cara! Sim, exceto que eu e Jimmy Kimmel estávamos viajando de avião, e ele disse: você já viu aquele clipe? E eu disse: não. Ele disse: vou te mandar. E ele me mandou, não sei, há 1 ano, talvez menos, realmente. Ele me mandou e eram eles, ele dizendo meu nome. E o vencedor é, e eu ouvi ele dizer meu nome, foi como música, e eu chorei. Então, pelo menos consegui, mesmo depois de todo esse tempo, uma conexão emocional. Nossa! O que foi isso? Quer dizer, você não conseguiu receber o prêmio no palco. Isso foi há cerca de 50 anos. Mas há 1 ano você assistiu ao vídeo real da premiação. E como é isso? Quero dizer, é como voltar no tempo. Você meio que reviveu isso como se estivesse aceitando no palco? Ou nada disso. Quero dizer, eu não volto no tempo, sabe? Sei que há coisas que te lembram do que foi certo, e sim, você pode relembrar o passado e fazer tudo isso. E acho que o que eu não faço é andar para trás. Então é focar no que está à frente. Não, aquela experiência de assistir foi emocionante, porque eu estava vendo Fred Astaire dizer meu nome. Bem legal, e isso foi importante para mim. Então, como é a vida depois de ganhar um Oscar? Você ficou mais ansiosa porque havia mais pressão? Você ficou mais feliz? Como foi isso para você? Não, eu não senti nada disso. Fiz um acordo quando fiz o filme Flor de Cacto, e 3 outros filmes que eu tinha que fazer já estavam acertados. Eu era uma cara nova, fresca. Então, nada realmente aconteceu, sabe? Apenas trabalhei em filmes como Caiu uma Garota na Minha Sopa. Era um deles com Peter Sellers? Acho que sim. Fui paga uma certa quantia incremental por cada filme.
Não era impressionante, apenas trabalhei. E acho que quando você começa, sabe, olhar para tudo... Eu era bailarina desde os 3 anos. Sou uma abelha operária, quero dizer, apenas trabalho, faço filmes. Decidi produzir por razões práticas. Não para melhorar minha carreira, mas para aumentar minha capacidade de controle. Sentia que não seria a Meryl Streep do mundo, mas uma entidade estranha. Engraçada, sim. Isso e aquilo outro. Mas então eu achei que produzir era provavelmente inteligente, porque eu poderia escolher o que queria destacar na sociedade, ou, sabe, tanto para mulheres quanto para outras pessoas para quem queríamos produzir filmes. Eu era como se fosse uma pessoa de negócios, para dizer a verdade, olhando para isso e vendo o que poderíamos tornar engraçado que fosse, na verdade, bastante sério. Bem, você mencionou que estava no balé, queria ser dançarina. Você queria abrir uma escola de dança, mas então a vida te deu mais oportunidades, certo? Você teve oportunidades de atuar e fazer outras coisas. Como você deixou de lado esse sonho que teve a vida toda de ser dançarina e abrir uma escola de dança? Como você deixou isso para trás e lamentou, mesmo tendo outros sucessos e oportunidades surgindo no seu caminho? Bem, eu não sei se lamentei isso depois de tanto trabalho em mim mesma, sabe? Eu não lamentei, era apenas uma realidade. E foi muito bom. Eu estava fazendo muitos filmes. Estava fascinada pelo que fazia. Eu amava. E só para você saber, eu já havia feito um pouco de atuação, então não era apenas dançarina. Quero dizer, fiz Romeu e Julieta no anfiteatro do Lago Matoca, que tinha cerca de 3.000 pessoas no anfiteatro aberto. Começou a chover, e acho que foi provavelmente uma das maiores coisas que já aconteceu, além dos meus filhos e do Oscar ou Globo de Ouro. Eu estava dançando lá, mas queria interpretar a Julieta e consegui o papel. E eles eram todos atores de alto nível da Catholic University e tal. Eu tinha 17 anos. Consegui o papel e aprendi tudo em cerca de 2 semanas. Isso só mostra como um cérebro jovem é. E então foi como se o céu se abrisse. Estava chovendo, era um anfiteatro e eu estava fazendo o monólogo. Como se chama? O monólogo da poção. E ninguém saiu do teatro. Foi inacreditável. E eu não sabia se devia parar ou continuar. Enquanto? Chovia em você no meio da cena. Sim, quero dizer, não estava chovendo muito, mas definitivamente estava chovendo. De qualquer forma, meu pai voltou. Ele era o máximo. Era músico. Tinha a mente de um músico. Ele era realmente incrível. Mas, enfim, ele nem sempre era aquele que iria te abraçar e dizer que te ama. Ele era muito elegante e refinado. E ele voltou e eu estava lá nos bastidores. E ele disse, vai, onde você aprendeu a fazer aquilo? E ele perdeu completamente a compostura. E para mim, esse foi o maior momento da minha vida. Nossa! Como atriz, quero dizer, realmente foi muito importante. Meu pai ficou tão surpreso, tão orgulhoso de mim, sabe? E isso significou bastante para mim. Então, isso era uma coisa. No geral, fazer o que eu já havia feito antes. Claro, claro. Uau! Qual foi a maior lição que seus pais lhe ensinaram? Seja real, olhe para a realidade. A realidade é basicamente com o que você vai conviver, e qualquer expectativa não é real. Meu pai era um grande filósofo e minha mãe me disse, deixa eu te falar uma coisa. Tem muitas pessoas no sofá de teste, mas você, quando você estiver na disputa por um emprego, é melhor estar pronta. E é melhor estar apropriadamente básica. É melhor estar ciente do que precisa fazer. Ah, eu sei o que ela disse. Porque não são os produtores que vão te fazer uma estrela ou te dar o emprego. São as pessoas que vão te amar, as pessoas que vão querer você de volta por qualquer razão. Foi meio profético.
Audiência, as pessoas. Disse você deve ganhar o público. Não os produtores ou diretores de elenco. Não, prove que sabe o que está fazendo. Trabalhe na sua habilidade. Esteja pronta quando a hora chegar. Como você conquista uma audiência se o diretor de elenco não lhe dá oportunidade ou papéis? Bem, isso é se o fizerem. Quando ocorre, conquiste a audiência? Quer dizer, claro que quando não fazem, precisa ser esses caras, Certo. especialmente se não entregar. Como você domina sua arte para conquistar o público, seja na música, arte, dança ou cinema? Você não pode responder aquela pergunta. Você não domina sua arte para fazer qualquer coisa. Você domina sua arte para poder criar algo que começa no seu coração. É arte. Existem muitas formas de arte, pintura, por exemplo. Mas esse sentimento é como as pessoas costumavam me dizer: porque meu pai é músico, você toca algum instrumento? Eu disse: sim, eu me toco. Eu toco meu corpo. Eu me toco porque também sou instrumento. Sim. Então, de certa forma, você não consegue descrever como é estar no fluxo. E acho que o único resultado é que, sabe, todos os esportes, ou todas as aeróbicas, ou todos os acrobatas, os ginastas, ou o que quer que tenha que ser, eles sabem que pousaram corretamente. Eles sabem que o seu equilíbrio é perfeito. Você meio que sabe disso. E essa é a diferença entre pensar demais e agir. Você faz muitas perguntas sobre o que você acha quando isso acontece, o que você acha, como você prova se você é o que for. Eu adoro. Eu adoro as perguntas, mas algumas delas nem sempre têm as respostas certas, porque arte e criar arte é algo bem subjetivo. É tão profundo, sabe? E como recebemos essas ideias ao escrever, ou como eu tive minha ideia sobre o que estou fazendo com as crianças, essas coisas surgem das maneiras mais estranhas possíveis. Então essa é a parte de sentir-se livre para improvisar com sua mente, sabe? Isso é poderoso. Qual foi a arte que você criou da qual mais se orgulhou? Talvez tenha sido um grande sucesso, talvez ninguém tenha gostado, mas você estava mais orgulhosa de como isso fez você se sentir e como você apareceu. Bom, tem alguns, não só um, digo, porque tudo tem sua própria personalidade, eu acho. Steven Spielberg e eu fizemos um filme juntos, o primeiro filme dele, e provavelmente esse seria um dos que me senti mais alinhada. Sério? Sim, o filme Louca Escapada. Éramos os dois jovens, idades semelhantes, talvez 1 ano. Nós nos divertimos muito. Nossa. Foi um filme maravilhoso sobre uma jovem que realmente teve um bebê e estava em prisão de baixa segurança, baseado em uma história real. Ela ajuda o marido a escapar de outra prisão porque ele está lá. Eles são meio que pessoas estúpidas, sabe? Quer dizer, nem todo mundo parece tão estúpido, mas é como se ela estivesse determinada a recuperar o bebê dela, porque aquelas pessoas eram do serviço social e estavam com o bebê. Certo. É um filme fantástico e muito próprio da sua época. Bem, como é chamado? Louca Escapada, o primeiro filme de Steven Spielberg. Eu tive a honra de participar, e ele me disse: Goldie, você me aprovou para aquele filme. Eu disse: o quê? Ele disse: sim. Se você não tivesse me aprovado, não teria feito. Pensei: oh, meu Deus, é muita responsabilidade para mim. O primeiro filme. Sim, é porque eu já estava rindo. E eu tinha um contrato básico na Universal como produtora. Nossa. Comecei jovem, cara. É incrível. Eu sei. Então tive uma escola de dança. Aos 16 e 17 anos, eu já estava em Maryland, de onde eu sou. Eu criei uma escola de dança. Eu anunciei na loja da minha mãe, na vitrine, então às vezes isso já está em você. Você tinha garra, mentalidade. Sim, exatamente. Eu não sei como e onde, como isso tudo aconteceu. Estou curioso sobre por que decidiu criar sua fundação, Mind Up, para crianças
que se trata de dar a elas ferramentas e recursos para serem mais conscientes. Sim, para ter mais controle sobre suas emoções, que é o que estamos fazendo hoje. Pedimos às crianças, em outras palavras, que elas aprendam, mas não damos a elas nenhum caminho para entender seu cérebro. E é exatamente isso que fazemos. Mas o que aconteceu foi que o motivo pelo qual consegui isso é porque eu estava fazendo um documentário, In Search of Joy, porque acredito que nós, como humanos, não estamos experimentando, especialmente no mundo desenvolvido, felicidade suficiente. Por que você acha que é assim? Existem muitas coisas que poderiam ser lugares muito industrializados. Londres estava baixa na escala de felicidade. O Reino Unido tinha um país no nível alto de felicidade. Em países em desenvolvimento encontra-se pessoas mais felizes. Não é interessante? Sim, é interessante. Por que você acha que algumas cidades com mais riqueza e oportunidades têm menos felicidade do que lugares no mundo com potencialmente menos oportunidades e riqueza? Bem, antes de mais nada, a Dinamarca foi um dos centros para as pessoas mais felizes do mundo. Mas também há uma espécie de socialismo financeiro. A única coisa descoberta sobre a felicidade é que se as pessoas tivessem dinheiro suficiente para se virar, médicos cuidando delas, escolas públicas, basicamente, o sistema cuidava delas de forma que elas não tinham ansiedade em relação a todas essas coisas. Esse aspecto específico achei incrível porque você não paga muito para ir ao hospital. Você não paga. E dizem que a medicina socializada não é ótima, mas posso te dizer uma coisa: se você for mais feliz, será mais saudável. Então, essa foi uma das coisas. E ok, eu quero fazer este documentário In Search of Joy ao redor do mundo que comecei. Estávamos conversando com a HBO e era muito interessante porque todos diziam que era interessante. Agora, o que é? É buscar mais felicidade. É entender que isso é um mosaico do que está acontecendo no mundo. O que era interessante porque se tornou uma indústria artesanal de felicidade. Afinal, isso foi há 23 anos. Nossa! Então, o 11 de setembro aconteceu e eu estou envolvida com o cérebro, com a felicidade, entendendo onde ela se encontra, sabe? Onde a felicidade existe, como afeta o cérebro. E eu então percebi que essas crianças vão ficar traumatizadas com esse 11 de setembro. Quero ser capaz de criar algo que possa colocar na sala de aula delas, onde possam criar mais otimismo, mais felicidade. Então eu peguei o que estava fazendo e criei o Mind Up. E queria dar isso para elas, porque apenas mudando algumas coisas e fazendo da sala de aula uma sala otimista, fazendo dela um lugar para ter uma ética que é felicidade e positividade, ajudaria as crianças a se sentirem mais felizes e melhores, porque eu podia ver que elas realmente não estavam. Elas estavam mostrando sinais. E quando descobri que crianças de 10 anos estavam cometendo suicídio naquela época, perdi o controle, porque nem consigo falar sobre isso. Crianças tão pequenas tirando suas vidas. Tipo, quem está fazendo o que de errado, sabe? Então eu fiz isso, foi parte da minha vida. E o que eu fiz foi medir o programa, porque ele ensina como o cérebro emocional funciona. Elas aprendem sobre a amígdala, o córtex pré-frontal, que é o cérebro pensante, a amígdala, que é o cérebro reativo, e o hipocampo, onde lembramos. Então, quando aprendem sobre essas partes e o que fazem, elas sabem que nossa pausa cerebral, feita 3 vezes ao dia na sala de aula, permite correlação e cognição do que ocorre em seus cérebros e como podem regular emoções, abrir o córtex para pensar, analisar, resolver, experimentar felicidade, fazer perguntas e ter uma memória melhor.
Não fui eu quem fez isso. Foi a University of British Columbia. A pesquisa foi extraordinária com essas crianças, até o ponto de dizer que elas podiam se tornar mais felizes, 83%, que foi quando eu perdi a compostura, porque precisamos nos tornar mais felizes, precisamos encontrar um jeito de fazer isso. Elas podiam se tornar mais felizes. Foi tão incrível que tivemos que fazer outra pesquisa, não podíamos acreditar nisso, no que essas crianças estão experimentando e no que os educadores estão. Então agora fazemos outra pesquisa em outra cidade em Vancouver, mesma coisa. Nossa, E foi aí que eu disse, tudo bem, eu sei. Eu sou a Goldie Hawn, sei que as pessoas acham que sou engraçada, sei que não sou cientista, mas tinha um sonho para as crianças. E funcionou. nossa. E foi então que eu disse, agora posso assumir isso porque as pesquisas falam por si mesmas. É isso que eu tenho feito há 21 anos. Isso é incrível. Milhões de crianças participaram deste programa porque foi publicado pela Scholastic e se espalhou pelo mundo. Temos crianças na China, em Xangai, Hong Kong, por toda parte, em Portugal, Espanha, Itália. Muito mais no Reino Unido, bem mais de 150 mil crianças. Essas escolas estão seguindo esses programas? Sim, na cidade de Nova York temos 5.150 escolas até agora. Fazem pausas para refrescar a mente ao longo do dia? Sim, então, a pausa para o cérebro leva 3 minutos. Tocamos um sino e a razão pela qual tocamos não é espiritual. Fazemos isso para que o cérebro se prenda a esse som, como o cachorro de Pavlov. Eles relaxam, o cérebro começa a se acalmar. Todas as coisas com a amígdala são como um cachorro latindo. Quando ela se excita com incerteza, medo, raiva e todas essas coisas, essa é a área que precisamos conhecer e acalmar. Uma vez que saibam, eles respiram, ouvem o sino e se sentam por 3 minutos. Então sabem que a amígdala não está mais latindo e se sentem realmente melhores, mais calmos. Aprendem a gerenciar suas emoções. É assim. É fascinante porque eu tive o neurocirurgião no programa algumas vezes, que também é PhD em neurociência. Ele fez mais de 1.000 cirurgias cerebrais, mas também estudou a mente com a neurociência. Adoro esse cara. Perguntei a ele. O nome dele é Dr. Rahul Jondal. Qual é a habilidade número 1 que você gostaria que todos os seres humanos aprendessem a dominar? Ele disse, regulação emocional. Este é um neurocirurgião, neurocientista falando sobre isso. Poderíamos perceber isso se tivéssemos. Estaríamos muito mais felizes. Nós não estaríamos em conflito como estamos na América agora. Precisaríamos ser capazes de olhar criticamente onde isso está nos levando. Sim. Sabe, essa é uma grande parte de regular o temperamento. A mesma coisa com relacionamentos. Vamos, pessoal. Quero dizer, temos que nos autorregular, porque por que dizer coisas terríveis que ninguém esquece? Palavras são como punhais. Então isso realmente te dá a oportunidade de parar, segurar e decidir dizer, talvez de uma maneira mais habilidosa. Mas essa reatividade é perigosa, e vimos muitas pessoas terem isso, e sem mencionar nomes, isso é muito prejudicial. Nossa. Então ele estava certo. Legal, e eu não sou uma neurocientista. Como podemos apoiar isso? É o mindup.org. Como as pessoas podem apoiar essa missão? Bem, obrigado, querido. Com dinheiro, realmente. Quero dizer, sempre que você tem uma fundação sem dinheiro, não há missão. Estamos fazendo isso há muito tempo, e eu não gosto de pedir dinheiro. Não é minha praia. Mas você percebe isso quando vê essas crianças. Tenho que te contar uma história. Eu amo essas crianças tanto. Esse menininho era basicamente não verbal, autista, e ele entrou numa escola em Nova York quando estava no jardim de infância. Agora ele está na 4ª série e está indo muito melhor. E ouvi falar dele antes de conhecê-lo, porque fui à escola recentemente, cerca de 3 semanas atrás.
Ele está mais verbal. Ele é a coisa mais doce que Deus criou na terra. E então, a diretora perguntou a ele se gostaria de ir ao seu escritório pelo sistema de som e tocar o sino. E ele disse sim. Então ele subiu, foi ao escritório, tocou o sino e conduziu e guiou toda a pausa mental. Nossa, Disse baixinho, coloque suas mãos. Ele se lembrou de tudo. nossa. Ela ligou para o escritório em Nova York e disse: eu preciso te contar isso porque essa é uma criança autista. Ele não conseguia falar quando chegou. O fato de que ele entendeu a pausa mental, é isso que estou dizendo. Sabe, ele está aprendendo a se autorregular. Nossa, E sabe, quando você sente que fez algo, foi você quem fez isso de fato. sim, E então eu amo muito tudo isso. Como ainda estou apaixonada depois de 21 anos. incrível. É como fazer um filme por 21 anos. É como produzir um filme. Eu fui com tenacidade e amor no coração. Só consigo pensar nisso. É lindo. Então, o dinheiro realmente não importa quanto. Mas se você puder doar um pouco para mindup.org, doe agora. Seria incrível. Foi lindo, Gold. Eu te agradeço. Quero te fazer algumas perguntas finais, se não se importar. Sim, está bem. Mas primeiro, pessoal, quero que visitem mindup.org e vejam como podem fazer parte. Se puderem doar algum dinheiro, por favor, façam. Claro. Mindup.org. Você está nas redes sociais como Gold Home, em todo lugar. Mas mindup.org é o principal lugar para as pessoas irem. Algumas últimas perguntas para você, Gold. Antes de perguntar, só queria te reconhecer pela autenticidade que você tem. Seus pais disseram como a verdade deve ser uma grande lição e desde o momento em que você entrou, você tem sido verdadeira o tempo todo. E eu aprecio essa energia do leste dos Estados Unidos que você traz, essa vibração de lá, sabe? Então eu quero te reconhecer por viver uma vida autêntica e verdadeira para você e perseguir seus sonhos, mas também por ser uma ótima mãe, ser uma ótima parceira nos relacionamentos e também usar seu talento, seu tempo e seu dinheiro para investir em uma causa com a qual você se importa, com esta fundação, com as crianças. Então, eu realmente te reconheço pela jornada incrível que você tem construído e criado para si mesma. E também, como eu disse antes, que seus filhos adultos queiram passar muito tempo com você, para mim, isso é uma grande medida de sucesso na minha mente. Sim. Então você fez algo certo. Eu te reconheço por todas essas coisas. Mal posso esperar para ver o que mais você criará nesta sua linda jornada. Obrigado. Essa pergunta eu faço a todos no final da minha entrevista e se chama As Três Verdades. É um cenário hipotético. Imagine que você pode viver o quanto quiser, mas é o último dia em que você pode continuar criando tudo. Sua missão continua crescendo de formas maiores. Você faz mais filmes ou o que quiser fazer, você continua fazendo. Mas por alguma razão, no último dia, você tem que levar toda a sua arte e trabalho e conteúdo com você para outro lugar. Ninguém tem acesso aos seus filmes. Esta conversa se vai. Os 2 livros que você escreveu, todas essas coisas, por algum motivo, tudo some. Cenário hipotético. E no último dia, você pode deixar para trás apenas 3 coisas, 3 lições que você compartilharia com o mundo. Eu chamo de as 3 verdades. Então, nós não teríamos acesso a nenhum outro conteúdo seu, exceto essas 3 verdades. Quais seriam essas 3 lições ou 3 verdades para você? Bem, obviamente a primeira verdade seria que a felicidade é uma das emoções mais importantes para cultivar ao longo de toda a sua vida. Segunda verdade: não acredite em tudo que você lê ou ouve por aí. E por fim, não concretize seus pensamentos e opiniões. Permita que eles mudem se for o caso. É isso. Eu amo isso. É uma ótima pergunta. Obrigado. Sim, eu agradeço. Essas foram boas respostas. Pergunta final. Gold, qual é a sua definição pessoal de grandeza? Bem, meu pai uma vez me disse: nunca deixe de apreciar um bom copo de água fresca. E isso é muito bom. Algumas pessoas devem dizer tchau. Isso é lindo. Essa é a escolha certa.
Acontece que essa história é sempre sobre fazer uma escolha para como seu futuro pode parecer e então fazer tudo o possível. Aí você adiciona, ok, agora vamos. Onde isso foi parar?